como vocês estão? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa revista Primários da CPAD. Nós estamos estudando a viagem do povo de Deus pelo deserto e hoje o povo vai sair do Egito. A escravidão vai acabar e eles vão poder ir para o deserto. É a aula 5, a Páscoa. A memória em ação, o texto para a gente guardar essa semana no nosso coração, está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Mais uma vez, Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Nós vamos entender o que foi a Páscoa e por que Jesus, Cristo, é o nosso Cordeiro da Páscoa. Leitura bíblica, Êxodo capítulo 11, 12. Se você quiser ler na sua Bíblia, no segundo livro, você vai encontrar toda essa história, mas eu vou ler só um pedacinho pra gente. Eu vou ler no capítulo 12, os versículos 29, 30 e 31, que diz assim: É a 10ª praga. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. Havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Então, nesse texto, mostra que, enfim, o faraó libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Relembrando aqui, o povo de Israel estava morando no Egito desde a família de José, que foi nossa última revista, e esse faraó começou a perseguir os israelitas, colocou eles como escravo, trabalho pesado, e eles estavam sofrendo, e começaram a orar a Deus para que Deus libertasse o povo de Israel da escravidão. Então Deus se levanta com as pragas, que foi a nossa aula passada. Moisés e Arão falam com o rei, né? O faraó: liberta o povo, liberta. Ele: não vou libertar. Estava com o coração endurecido. Falou: então Deus vai enviar pragas até você libertar. E as pragas foram acontecer. Primeira praga, água se transforma em sangue, rãs, piolhos, moscas, doenças, úlceras, chuvas de pedras, raios e trovões, gafanhotos, escuridão por 3 dias. Essa foi a 9ª praga. E agora a última praga, que seria a morte dos primogênitos. Deus prepara o povo para essa última praga. Ele dá orientações para o povo se preparar para ir embora do Egito. Então, Deus dá as instruções para Moisés dizendo: olha, pega as famílias, eles vão matar um cordeiro, um animal. E esse cordeiro, eles vão comer a carne dele, vão fazer uma janta. E o sangue desse cordeiro vocês vão passar nas portas. Então, nos umbrais, nos batentes das portas, vocês vão passar o sangue desse animal. E quando o anjo da morte vier para matar os primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos, esse anjo vai ver a marca do sangue nas portas e ele vai passar direto. Nessa casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, a morte não vai estar ali naquela casa. Então, todas as famílias israelitas fizeram isso. Olha, se prepararam, fizeram pães sem fermento, que também era a ordem. Comeram essa carne do cordeiro e estavam todos vestidos já prontos para sair, para ir embora do Egito. Então, sim, com essa última praga, Deus ia enviar e então eles vão poder ir embora. Então, o faraó iria libertá-los. E como foi que aconteceu? Quando chegou a noite
e a morte veio para os primogênitos, o faraó então chamou Moisés e Arão, falou: olha, é um clamor no Egito, porque muitas mortes aconteceram de todos os primogênitos, até dos animais, e ele disse assim: então pode ir embora com esse povo, vai para o deserto fazer essa festa ao Senhor como vocês disseram, vão embora, pode ir. Essa última praga mudou o coração do faraó. Essa tristeza da morte dos primogênitos fez com que ele libertasse o povo de Israel. E assim, eles puderam partir, ficaram livres da escravidão. E nós também fomos livres da escravidão. Tudo que aconteceu lá já era uma sombra, já era um sinal do que aconteceria. Deus enviou Jesus para ser o nosso cordeiro, assim como aquele animal foi morto naquele dia para que o sangue dele marcasse aquelas portas. Jesus, o nosso cordeiro, foi morto para marcar as nossas vidas. O sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados e nos ligar novamente a Deus. E Jesus fala isso. Quando Jesus veio à Terra para nos salvar, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos. E ele mostrou isso, dando o pão, partindo o pão, dizendo que aquele era o corpo dele, que seria moído por nós, e que aquele vinho representaria o seu sangue, que foi derramado, que seria derramado na cruz por nós. Então, hoje a gente já não celebra a Páscoa com a libertação do povo do Egito. Os israelitas faziam isso. Todos os anos eles celebravam essa festa para comemorar, porque Deus tinha libertado eles da escravidão do Egito. Mas hoje nós comemoramos a Páscoa sendo Jesus o nosso cordeiro. Na igreja também tem uma festa assim. Nós temos a ceia. A ceia celebra a morte de Jesus por nós, e nós comemos o pão e bebemos o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Então nós fazemos isso lembrando, comemorando que Jesus é o nosso cordeiro que morreu em nosso lugar. Essa foi a nossa aula. Nós descobrimos que o povo foi liberto da escravidão através da última praga, que foi a morte dos primogênitos. Com essas mortes, o faraó liberta o povo. E também o cordeiro que foi morto naquela noite e o seu sangue marcado nas portas libertou o povo de Israel da morte dos primogênitos. E hoje, o sangue de Jesus, o nosso cordeiro, nos liberta do pecado e nos dá um lugar pertinho de Deus. Então, Jesus, ele é maravilhoso, morreu em nosso lugar e ele é o nosso grande libertador. Essa foi a nossa aula. Vamos agradecer a Jesus por aprender mais um pouco da palavra de Deus. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por nos ensinar, por nos trazer de volta à memória que o Senhor pode nos libertar, de uma vida de escravidão, pode nos libertar dos nossos pecados. Te agradecemos por ter entregado o seu corpo, o seu sangue por nós. Abençoa a nossa família, a nossa igreja, abençoa, Senhor, os países, que não hajam mais escravidão, que nenhum, Senhor, tipo de exploração aconteça. Te pedimos por tua graça, pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Essa foi a nossa aula da Páscoa.